A gente contou com 3 produtoras top. As 3 são muito boas. Cada uma tem um pé mais forte em algum lugar. Uma tinha um pé mais forte no lado fashion, outra tinha o pé mais forte na criatividade, criar mesmo a campanha e as coisas no espaço como a gente quer. E a conspiração, que foi o que a gente acabou escolhendo no final, já trabalha com a gente há muito tempo, então a gente sabe trabalhar com eles. A gente já fez a campanha da Sabrina com eles e a campanha Dia das Mães, então a gente eles aprenderam a trabalhar com a gente aprendeu a trabalhar com eles. Alô? Mirella? Eu? Oi, Yuri da Asus, tudo bem? Oi, querido, tudo? Mi, seguinte, a gente recebeu a proposta de vocês, mais na verdade 2 outras propostas que a gente tinha falado. A gente já descartou uma delas, a gente está entre a de vocês e de uma outra produtora. Tá bom. Eu queria marcar um bate-papo com vocês o quanto antes, porque a gente quer tirar, a gente está indo para os finais e a gente queria entender um pouquinho mais da parte técnica de como esse vídeo seria feito, tirar algumas dúvidas da parte da produção e principalmente da pós-produção. Então eu queria tentar sentar com vocês, não sei se vai ser, acho que é o Flavinho, né, que tava lá, não sei se vai ter mais algum. O Flavinho Peralta entra como a gente fez por qual, porque o Peralta tá no Rio. Quer marcar amanhã? Deixa eu dar uma olhada aqui só na agenda. Mas aí acho que vai ter que ser de manhã. Não, pra mim, tem que ser... Quando eu olho os orçamentos, é engraçado. Só pra você ter uma ideia como é diferente. A Conspiração, por exemplo, ela já sabe trabalhar com a gente. Ela voltou do briefing que a gente deu e falou, olha, o briefing internamente como veio, ele deixou a coisa muito cara. Tá mais do que o dobro do que eu acho que vocês poderiam pagar. Então eu tô trabalhando com a equipe já para tentar reduzir isso de uma maneira criativa para entregar o que vocês querem. Isso é o mais importante, né? E as outras 2 produtoras, elas nunca trabalharam com a gente, então eu acho que elas vieram com aquela coisa meio encaixotada, meio estoque, sabe? Tipo, para fazer o que vocês querem eu preciso disso, vai custar tanto. E das 3, a Conspiração tem mais traquejo com a gente, tem mais confiança. Então a gente manteve ela no processo. Pode ser 9, 9,5 ou 10. 10. Deixa só me dá 5 minutos só pra eu confirmar aqui com ele e já te ligo de volta. Tá bom, obrigado. Tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Agência sendo agência. Sem 9, 9, 6, 10. 10? Óbvio, sabia que Sério? eu sempre tenho que falar de mão. 10 horas é hora. Mas depois a gente chamou a Conspira aqui de volta e falou, olha, eu quero entender como que vocês fazem, né? Como que vocês estão pensando em criar a campanha. Assim, eu teria, no máximo, me corrija aí, Peralta, se eu esquecer algum detalhe, mas eu teria no máximo 2 pessoas, talvez uma em primeiro plano, outra em segundo. Em primeiro plano ela estaria sangrando no quadro, então eu poderia deixar ela sobre uma superfície instável, onde ela vai ter que necessariamente se equilibrar. Como que vai ser a filmagem, como que essa filmagem vai ser feita, qual é o conceito de arte, como que vai ser feito esse conceito de arte. Deixar bem claro para eles o que a gente espera. Quando a gente pega o Gravity, que eu acho uma referência bem legal, muitas coisas do Gravity não são feitas em salas. Muitas coisas do Gravity são feitas, ela deitada numa base. E é gravado com a câmera em cima. E toda vez que você vai alcançar alguma coisa no espaço, não importa para onde você está tentando alcançar, o movimento sempre de esforço, de tentar chegar lá. Então você grava muito de cima, quando grava, você grava muita coisa feita de cima, como se a câmera está aqui, ela tentando pegar alguma coisa, entendeu? E ela faz o esforço para cima. Só esse negócio de você pegar esse movimento, ele já faz meio que essa sensação meio de slow, entendeu? Ajuda muito. Que aí depois que a gente saiu daquela reunião com a outra produtora, meu medo era, poxa, talvez reduzindo o budget dessa maneira fique muito longe daquilo que eu quero, e eu não tô vendo isso, e aí é minha culpa, não culpa das produtoras que estão encaixotando. Na verdade, gerou uma crise de consciência ali de achar que por algum motivo eu tô levando a campanha pro lado errado, tentando diminuir ao máximo o custo para aumentar o meu poder de alcance com mídia. E nós tínhamos 4 celebridades que iriam participar dessa campanha, desse filme. E era uma única diária que a gente tinha de filmagem. A gente fechou com Marina Rui Barbosa. Ela deve aparecer nos 3 capítulos, é isso? Ela tem que aparecer em tudo. Então você tem que coletar imagem para poder usar em tudo. Tá? As outras 2 pessoas que vão estar no espaço é o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que a gente fechou também.
A Kéfera Butchman, que é web celebrity, que está crescendo bastante. eu sei que não. Então, Como é que é Buckman? é Buckman, então. Então, assim, no espaço é a Kéfera, Marcos Pontes e a Mariana Barbosa. Só 3, para ficar mais fácil. Tá? E na Terra? E na Terra a gente vai usar o Luiz Aposta. Então, um dos problemas era como conciliar a agenda de todo mundo. São pessoas que têm agendas complicadas, compromissos e tudo mais. E aí a produtora me ligou levantando esse ponto, de que a gente conseguiria fazer desde que fizéssemos em 2 diárias, por causa das agendas das celebridades. A gente teve que estressar a produtora ao máximo, porque realmente a gente precisava trazer o melhor cenário. E óbvio, sem necessidade de aumento de custos ou impacto grande nesse sentido, porque a gente já estava com todo o planejamento montado de todas as outras atividades. Foi um momento bem intenso, assim. A gente sabe que perto das campanhas, principalmente da gravação, isso é algo corriqueiro. Isso. Ó, Dani. Oi, Yuri, tudo bem? tudo bem? Marcel tá aqui também. Tudo bem, Dani? Oi, Marcelo, tudo? Tudo bem? É o seguinte, Dani, eu vou ser bem direto para não tomar seu tempo, tá? A gente está enfrentando uma crise de datas para a gravação do vídeo da campanha. Tá? Tá sendo difícil conciliar a data de todo mundo, Sim. tá? Para gravar. A melhor data que a gente tem, infelizmente, coincide com a data que tem a peça da Kéfera. Tá. E aí a gente gostaria de entender com você se a gente poderia... tem 2 opções, na verdade, tá? Uma opção seria... a Kéfera não estaria dentro da nave, ela fecharia o vídeo com a que recebe que pega o produto no final, que caiu do céu, tá? E aí teria que gravar de manhã bem cedo, no dia 26. Tá. Ou ela estaria dentro da nave, que é a nossa ideia original e que a gente gostaria de continuar. E a gente precisaria entender se no final do dia, depois da peça, que hora que ela poderia estar no estúdio. Então, na campanha do Zenfone 5, foi a primeira vez que a gente lidou com esse tipo de situação, então foi mais difícil. Agora a gente já estava um pouco mais calejado, então a gente já sabia como lidar melhor, qual era o caminho que a gente tinha que seguir e tudo mais. Ô, Bozan, Marcel. Tudo bem? O Yuri tá aqui na sala também. Fala, Bozan. Legal. Cara, é o seguinte, eu tô no meio de uma crise de datas aqui pra gravação do vídeo. Gravação do vídeo da Luísa. Isso, da campanha, né? Tá, vamos lá. Tá tudo mudando muito rápido, tá? Tá tudo mudando muito rápido, a gente quer acabar com essas mudanças e fechar uma data em um horário. Foi um momento de bastante tensão, porque a gente estava praticamente 1 ou 2 semanas de área de gravação. A gente tem um tempo contado de pós-produção, entrega, o evento já estava com um dia marcado, então assim, a gente tinha um prazo que precisava ser cumprido. Então a gente precisou falar com todos os agentes, encontrar soluções, fazer escala dos horários, envolver a produtora, rever todo o plano de filmagem, rever até mesmo o storyboard. Então realmente foi um momento intenso, mas que no final o bom é que deu tudo certo. Então a gente conseguiu encaixar as 4 celebridades no mesmo dia, a gente conseguiu otimizar o tempo, a gente conseguiu reorganizar com a conspiração toda a parte da filmagem, para a gente ter um filme super bacana, filmado da forma que a gente imaginava lá desde o começo. Agora a gente está indo para a conspiração, a gente vai rever toda a roteirização e também o tempo hábil para fazer tudo que a gente quer fazer. Talvez a gente tenha que gastar mais dinheiro, investir um pouco mais para conseguir entregar em tempo. Então a gente se desdobrou para colocar todo mundo dentro da mesma data, para não ter que ter mais diárias, isso acaba onerando, né? Virando custo para a gente. E isso foi bem difícil, isso aconteceu ontem. E hoje a gente está indo para lá para resolver isso de uma vez por todas e decupar todo o roteiro e roteirização para entender se a história do jeito que ela está sendo montada e criada na cabeça do diretor e também na pós-produção, na cabeça do pessoal de pós-produção, se vai ficar do jeito que a gente quer, se a gente tem que inserir algo ou tirar algo. Então é basicamente
esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora. Então eu vou começar com o storyboard, tá? Aí depois a gente vai para discutir todas as referências. Bom, então o primeiro plano é o celular voando no espaço, né, vendo os Zenfone 2 flutuando. A mão do astronauta, que é a Marina, né, mas até então a gente não sabe quem é assim, pega o celular, dá a função double touch, a tela acende. Eu acho que a hora que a tela acende é a hora que a gente vai gravar esses áudios separados, depois Só uma coisa, passa tudo, depois a gente volta. Isso, plano a plano. Aí a gente vem com o close dela. Vemos seu rosto olhando para a tela Zenfone com surpresa e encantamento. Aqui é um plano, depois vocês vão ver, é um plano assim, a câmera está dentro do capacete. Tipo do Homem de Ferro, sabe? Aí aqui vem uma macro do olho dela, onde pensei em já aplicar, tá vendo, umas imagens de uma galáxia. Então a gente faz um zoom nesse olho, vai dentro do olho dela para entrar nessa hiperlapse. E aí a gente começa esse flashback. Então aqui é uma sequência de montagens muito rápidas. A exemplo daquele filme de vocês, que tem aqueles inserts, assim, tá muito clipado. Eu peguei aqui algumas imagens lá daquela parte da superfície do filme de vocês. Então assim, a gente termina numa imagem do Sol, onde sobem as partículas que montam o celular. Desse celular a gente vem para o Big Bang e explode junto com aquelas partículas as caixas, que vão para todas as direções do quadro. Aí aqui a gente tem um plano da Terra, que é para situar, né, o que está acontecendo, que os caras sentem aproximação e tal. Lançam uma equipe para investigar. Então aqui seria um plano da nave saindo da Terra, né, entrando em órbita. Aí aqui vem aquela sequência da Lua. Uma caixa se aproximando da Lua, ela abre, sai o Zenfone, a câmera acompanha o Zenfone, que tira a foto da superfície da Lua. Assim, a situação é a seguinte: custo é diretamente proporcional a tempo e qualidade de entrega. Só que o budget é fixo. Então, se eu quero garantir uma qualidade de entrega excelente, no tempo adequado para a execução dela, o custo se encaixa dentro do budget que eu tenho. Na hora que o tempo diminui e a qualidade entra em risco, o custo disso aumenta para garantir as duas coisas. E na situação que a gente está, eu não posso abrir mão nem do tempo, nem da qualidade. A gente vai fazer em escala. Então a Kéfera sai às 15, Marcos sai às 4 e a Marina fica até às 6. E esses horários todos já estão acordados como certo. A Kéfera e o Marcos Pontes vão ter uma roupa completamente diferente. A Kéfera também é um macacão, mas é de outra cor e tudo mais. E o Marcos Pontes é um macacão masculino, que é um pouquinho diferente da linha. Quando a gente desenvolveu a parte do figurino, a gente realmente queria que a Marina fosse diferente. Porque ela é sim a nossa estrela da campanha, é assim que a gente enxerga ela. Então quando a gente fez um macacão, até no modelo que a gente mandou, ele é um macacão de cinza claro com cinza escuro. A gente, na última semana, na verdade 4 dias antes da gravação, que foi quando a gente de fato tinha um storyboard, porque a gente precisou fazer as alterações e tudo mais, a gente encaminhou isso para as celebridades e a gente teve que mudar o figurino, até por solicitação da celebridade. A gente teve que mudar o figurino para um outro figurino. Então, assim, de novo, mais um momento de emoção ali, né, no finalzinho do jogo, antes da gravação, mas que também foi super bem contornado. Assim, acho que a equipe ela tem se desenvolvido muito nesse sentido. E a equipe tem cada dia ficado mais esperta
entendido mais como lidar com essas situações. Porque quando a gente fala de espaço, existe uma linha muito tênue do que é muito legal e do que é muito bizarro. E a gente fica permeando essa linha o tempo todo. Existem coisas que pode ser legal para um tipo de ambiente, um tipo de filmagem, e que pode tornar bizarro nesse tipo de filmagem. Então esse é o único cuidado que a gente vai ter. Mas a gente conversa com o Grunfeld e entende também de que ele talvez ajude nesse sentido. Não, vai ajudar, com certeza. Nisso podem confiar que... Então foi legal que no momento que eu soube desse problema, já existia uma solução, já tinham entrado em contato com outro figurinista, e já tinham opções de figurino. Então foi muito bacana que no momento que eu fiquei sabendo desse problema, ele já praticamente estava solucionado. Então hoje gravação com as estrelas. Luiz Aposta agora de manhã, que faz o final do vídeo, né? Então é invertido. Depois a gente tem Kéfera, Marina Rui Barbosa e Marcos Pontes gravando à tarde no estúdio. Então a gente sai daqui, volta pro estúdio. A Paulinha ficou lá no estúdio, porque está coordenando a chegada dos outros. Mas a Luísa já está aqui, já no parque, aqui no Vinícius de Moraes, que é um parque lindo aqui em São Paulo, fica na região do Morumbi. A gente escolheu esse parque porque ele tem assim locais para fazer essas tomadas mais fáceis, mais legais. Antes a gente queria fazer no Ibirapuera, mas o Ibirapuera é muito burocrático para essas coisas. Então a gente veio para cá para fazer isso. Acho que tem muita gente no parque, muita gente mesmo, mais do que a gente esperava. Isso pode atrapalhar um pouco, porque eles vão ver movimentação de câmera, e a Luísa Posse pode ser um pouco chato para ela, tomara que não seja. Silêncio, por favor, vai rodar mais uma. Você estava checando o outro. Ação. Estou aqui hoje gravando a campanha nova do Zenfone 2. Eu sou a primeira pessoa na Terra que viu o novo Zenfone 2 e foi incrível. A equipe de vocês é muito legal, todo mundo altas vibes, muito gostoso mesmo. Hoje é domingo no parque, não podia ser melhor. Um beijo pra vocês, a gente se vê já já.
São coisas que andando da largura dessas janelas até o chão, assim, pesa 350 quilos aqui, em média. Lógico, eu nem me atrevo a querer levantar um aqui. Lá você olha para eles, né? É normal, você vai pegar ele lá, tirar da posição, você só tem que tomar cuidado com a velocidade, né? Por causa da quantidade de movimento, a pessoa pegar lento, ajustar. Você leva, você vai impulsionando aquele negócio gigantesco, né? Lá para dentro sem problema nenhum. Quando você volta, essas informações, logo que rapidamente o consciente não fala, pô, peraí, você não está mais lá, você está aqui agora, você não vai fazer aquilo mais, né? Não dá. Por outro lado, ele esteve lá, se você puder olhar e achar essa cadeira assim, explica para mim, qual é a ideia dela? Então, essa cadeira é uma estrutura que vocês vão ficar, porque ela gira assim, quanto mais bastante, porque ela dá uma sensação de flutuação. Eu quero que a cadeira vai estar sempre assim. Então, essa ela está. Ela gira tanto de braço quanto a própria cabeça. Às vezes ela pode estar. Então, por exemplo, essa cena é uma cena que a câmera pega o celular, vai estar flutuando. Ela vai pegar o celular para te mostrar. Então, ela vai estar. Vai vir com a mão, o celular vai estar flutuando para ela, vai pousar na mão dela. Como é que vocês vão fazer para ele chegar? Isso. Então é tudo 3D. Ela só a mão dela vai no vazio. Porque aonde está o verde, a gente vai trocar. Então a própria perspectiva vai mudar. Por exemplo, às vezes eu estou filmando de cima, mas quando eu botar uma parede, pode parecer que eu estou filmando de frente. Outras vezes de cima mesmo. Então, como o verde a gente vai trocar, a perspectiva nem sempre vai ser de cima, apesar de estarmos filmando de cima sempre. Sem problema. Tá bom aqui, Galera, adorei fazer a campanha, foi maravilhoso, a gente está muito curioso para ver o resultado final, porque é tudo no chroma key e tal, então a gente tem que ficar imaginando e tal, como vai ser a montagem disso tudo, e a gente está mega curioso, mas foi muito legal, e enfim, conheci duas pessoas incríveis hoje, e eu espero que vocês gostem do resultado, eu adorei fazer, espero que vocês gostem também. Beijo! Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. Acabamos de gravar aqui a campanha, né, os vídeos da campanha. Foi um prazer muito grande poder participar. Estou curioso para ver os resultados, ver como é que vai ser essa montagem toda, mas eu tenho certeza de antemão que vai ser um sucesso. E vocês podem contar comigo. Espero que a gente se encontre várias vezes ainda. E tudo de bom, parabéns aí para vocês, tá? Sucesso! E aí pessoal, sou Marina Barbosa, passei o dia gravando aqui a campanha com o pessoal da ASUS, a campanha do Zenfone 2, e eu tô muito animada, adorei, ficou super bacana, vocês têm que conferir. No final das contas, a gente olha o resultado de um vídeo incrível e fale, cara, mas olha o resultado disso. Acho que encontrei o que estávamos procurando. Vocês estão vendo isso? Incrível. Estou levando para vocês verem de perto.
existe. Então isso pra gente é o mais gratificante, assim, que faz com que tudo isso vale a pena.